Fala galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de agora, o vexame do Atlético de Madrid sendo eliminado na estreia dele, Atlético, na Copa do Rei, por um time da terceira divisão. Vamos falar sobre isso, além de falar um pouquinho do Atlético, falar um pouco da competição, das mudanças na Copa do Rei. Mas primeiro pedir para você vir aqui embaixo e me ajudar, deixando o like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscrevendo no canal nesse botão vermelho escrito inscreva-se que tem aqui embaixo. Estamos chegando a 199 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado. Copa do Rei, fase de 32 avos de final, uma fase anterior às oitavas de final. E aí nessa fase entraram os 4 times que jogaram a Supercopa da Espanha, que foi realizada lá na Arábia Saudita e que o Real Madrid acabou sendo campeão. Então entraram o Real, o Barça, o Valência e o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi sorteado para enfrentar o Cultural Leonesa, um time da cidade de León, um time da terceira divisão espanhola, da segunda divisão B, que equivale à terceira divisão espanhola. Em tese, um confronto tranquilo para o Atlético. Na prática, não foi assim. No primeiro tempo, o Atlético perdeu alguns gols e o João Félix criando jogadas e ninguém conseguindo colocar a bola na rede. O Atlético de Madrid pensando até na reta final de temporada, pensando em Champions, precisa achar aí essa solução para alguém empurrar essas bolas para a rede, achar a solução para o homem-gol. Mas no segundo tempo o Real ainda saiu na frente aos 32 do segundo tempo. Perdão, 32 não, aos 17 do segundo tempo, com o Ángel Correia num belo passe do João Félix, e aí ganhava por 1-0, entre aspas, um jogo controlado, mas faltando 7 minutos para acabar, o Cultural Leonesa empatou num belo gol do Castaneda, um belo gol inclusive, uma jogada meio esquisita, um escanteio cobrado curto, o Ángel Correia tentou tirar, tirou mal, aí o camarada jogou a bola para a área, o Adán saiu mal, a bola ficou mascada na direita da área, o camarada cruzou para dentro, né? A bola meio que ainda bateu no Saúl, triscou no Saúl, sobrou pro Castaneda, ele veio de primeira, soltou uma porrada na bola, não tinha chance pro goleiro. Empatou o jogo, forçou a prorrogação. E na prorrogação, um gol parecido com o gol de empate, só que aí a jogada veio da esquerda, um levantamento já bem colado na linha de lado para a área, e aí foi a vez do Benito pegar de primeira e fazer o 2-1. E o Cultural Leonesa eliminou o Atlético de Madrid. Um vexame, não tem como ser um vexame. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que o Atlético de Madrid caiu na Copa do Rei para um time de divisão inferior, ou seja, um time da segunda ou da terceira, foi na temporada 10-11, quando o Atlético de Madrid foi eliminado pelo Albacete, e no dia seguinte dessa eliminação, o Gregório Manzano, que era o treinador, foi demitido e quem assumiu? Diego Simeone. Então, para você ter uma ideia, né, a última vez que isso aconteceu, o Atlético cair para um time de divisão inferior, foi em 2011. E essa queda motivou a chegada do Simeone. Enfim, o Atlético precisa se ajustar, um Atlético que esperava demais na temporada do Atlético, especialmente do meio para frente. Do meio para trás ia muitas mudanças, então esperava-se ali um problema, mas do meio para frente esperava-se um time melhor, algumas lesões, mas enfim, um Atlético precisa se ajustar, amargou esse vexame. Mas o vídeo aqui que eu queria falar também é de como a mudança no regulamento da Copa do Rei propiciou zebras ou propiciou eliminações de times da primeira divisão. Por quê? Porque até a temporada passada, até a temporada 18 e 19, a Copa do Rei ela era jogada da seguinte forma: os times da primeira divisão entravam na fase 32 avos de final, uma fase anterior às oitavas. E essa fase de 32 avos de final e toda a Copa do Rei a partir daí, melhor dizendo, da fase de 32 avos de final até a semifinal, a Copa do Rei sempre foi jogada em 2 jogos, em ida e volta. Então você tinha sempre o mesmo cenário. A ida no estádio do time de menor divisão e a volta no estádio do time da primeira divisão. Então isso dava muita possibilidade para o time da primeira divisão sair de um aperto. A gente teve algumas situações de time de primeira divisão perder feio na ida para um time de divisão inferior e recuperar na volta. Então, só para você ter uma ideia, na temporada passada,
temporada 18 e 19, na fase oitavas de final, e na fase oitavas de final são 16 times, na temporada passada, dos 16 times das oitavas de final, 15 eram da primeira divisão. Então só um time foi eliminado na fase 32 avas de final, só um time foi eliminado por um time de divisão inferior. Nessa temporada, a gente vai agora para a fase de oitavas de final, ou seja, 16 times, e desses 16 times, só 10 são da primeira divisão. Ou seja, nós temos 6 times da segunda ou da terceira divisão e temos apenas 10 times da primeira divisão. Então, por quê? Porque mudou o regulamento. A partir dessa temporada da Copa do Rei, os times da primeira divisão passaram a entrar na primeira rodada. Então a Copa do Rei tinha uma fase preliminar, só com times de divisões bem inferiores. E aí a partir da primeira rodada já entravam 16 times da primeira divisão. Tirava só os 4 que iam jogar lá a Supercopa, né? Exatamente porque nas datas da primeira e segunda rodada da Copa do Rei estavam sendo jogada a Supercopa lá na Arábia Saudita. Então mudou o regulamento, passou a entrar os times da primeira divisão, 16 times da primeira divisão passaram a entrar na primeira rodada, que aí são 2 fases anteriores à fase 32 avos de final, ou 3 fases anteriores às oitavas. Então, por exemplo, os times da primeira divisão passaram a entrar 3 fases antes das oitavas, que aí dariam 32, 64, 128. Então os times da primeira divisão passaram a entrar numa fase com 128 times. E sempre o time de primeira divisão jogando na casa do time de menor divisão. E aí é o grande X da questão. Em vez de jogo de ida e volta, passou a ser jogo único. Passou a ser apenas um jogo no estádio do time de menor divisão. Então isso ficou definido assim. E aí você começou a ter um maior número de zebras, ou o maior número de times de primeira divisão derrotados pelos times de divisões inferiores. Só para você ter uma ideia, na primeira rodada, o Alavés, que é da primeira divisão, caiu para o Jaén. Então dos 16 sobraram 15. Na segunda rodada, o Getafe, que é da primeira divisão, caiu para o Badalona, que é da segunda divisão. Então dos 16 ficaram 14. E nessa rodada agora, que a gente teve 14 times de primeira divisão, mais os 4 que jogaram a Supercopa, Real, Barça, Atlético e Valência, nós tivemos 6 eliminações de times de primeira divisão. O Mallorca caiu para o Saragossa hoje segunda divisão. O Valladolid caiu para o Tenerife segunda divisão. O Celta caiu para o Mirandés, segunda divisão, Mirandés. O Eibar caiu para o Badajoz, da terceira divisão. O Betis foi eliminado pelo Rayo Vallecano, da segunda divisão, e o Atlético foi eliminado pelo Cultural Leonesa, da terceira divisão. Então a gente teve essas zebras, ou esses times de divisões inferiores eliminando o time da primeira divisão, porque tem a questão de jogar na sua casa em jogo único. Vamos supor, se fosse ida e volta, o Atlético teria empatado com o Cultural Leonesa, porque o jogo terminou 1-1 no tempo normal, então teria sido 1-1 e o Atlético iria receber o Cultural Leonesa no Anda Metropolitano, podendo se classificar com 0-0, porque tem gol fora, né? E aí qualquer vitória também daria a vaga para o Atlético. Então você vê que a mudança de regulamento aumentou o número de zebras. Você fala, pô, mas eu acho isso ruim, é ruim para a competição, os melhores times têm que seguir, enfim, é uma opção. Eu acho que eu achava e já criticava demais. Então se você for ao meu Twitter, quem me segue lá no Twitter, @VitorSérgio, se você não me segue pode seguir lá se quiser, eu sempre critiquei as primeiras fases da Copa do Rei serem ida e volta, acho muito ruim. E aí a Copa do Rei pegou mais ou menos o mesmo regulamento de várias Copas nacionais. Você um jogo em todas as fases, menos na semifinal. Então a Copa do Rei vai ser um jogo. Foi um jogo agora, nas fases 32 avos de final, vai ser um jogo nas oitavas, um nas quartas, na semifinal serão 2 jogos, e a final, como todo mundo sabe,
E aí a tradição sempre em jogo único, campo neutro. Então a gente viu aí muitos times de primeira divisão sendo eliminados por times de divisão inferior, e aí acho que é reflexo claro dessa questão de ser um jogo só, sempre jogado na casa do time de menor divisão. Esse é um ponto importante. Agora tem que saber o que vão fazer para os próximos anos, né? Será que vão mudar isso de volta? Será que a Federação Espanhola, que não está muito preocupada com esportividade, está sempre muito preocupada com grana, está sempre muito preocupada com dinheiro, tanto é que levou a Supercopa lá para ser jogada na Arábia Saudita, será que a Federação Espanhola lá vai ficar tranquila com isso? Será que ela vai ficar incomodada do fato de ter muito time de primeira divisão caindo? Do fato de um Atlético de Madrid cair para um time de terceira divisão e vai mudar isso para frente? Vamos acompanhar. Eu acho legal, eu acho que Copa tem que ser em jogo único. Inclusive, acho que isso devia ser adotado aqui no Brasil. Acho que Copa tem que ser jogo único, tem que dar a chance do inusitado, a chance do risco, a chance dos times de menor investimento se superarem. E é muito difícil um time de menor investimento se superar num torneio de pontos corridos. Eu gosto disso, eu acho legal. Vamos ver como é que vai funcionar, se a Federação Espanhola vai mudar de ideia depois dela ver 6 times de primeira divisão caindo na fase de 32 avos, mais 2 que já tinham caído antes, ou seja, dos 20 times da primeira divisão, você ter 8 caindo para times de divisão inferior. Não sei como é que a Real Federação Espanhola vai encarar isso. E aí, o que você achou? Qual é o tamanho do vexame do Atlético? Diz aqui embaixo nos comentários. E aí, você gosta dessa questão de ser um jogo único? Diz aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, por favor. O resto você já sabe, o ritual. Gostou do vídeo? Like aqui embaixo. Ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se. Assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você, porque toda vez que você vê 2 vídeos seguidos, o canal do VSR cresce, melhora aqui dentro do YouTube. E aqui em cima você ativa o sininho das notificações para ser avisado quando tiver outro vídeo. Muito obrigado pela moral que vocês me dão. Valeu, um abraço, tchau.